Hoje no estúdio do MPE na TV, a presença da promotora de justiça, doutora Cristiane Cavalcante, e nosso assunto é sobre idosos. Nós vamos falar sobre os direitos e deveres das pessoas que estão na terceira idade. Desde o comecinho do programa, a gente já vem falando um pouquinho aí a respeito do Estatuto do Idoso. E a doutora Cristiane está aqui para nos explicar um pouquinho mais. Afinal de contas, hoje a senhora está ajudando ali na promotoria de idosos e deficientes, não é isso, doutora? Exatamente. Doutora, vamos falar sobre uma realidade muito difícil no Brasil hoje em dia, né? Apesar do estatuto que vem aí ajudar tanto o idoso. Estar na terceira idade já é uma situação difícil. Estar na terceira idade sem os seus direitos fica mais complicado ainda, né, doutora? Infelizmente fica mais difícil porque os idosos, normalmente eles são da década de 30, de 40 e em razão disso eles ainda confiam muito nas pessoas. E justamente por esse excesso de confiança é que eles se veem ludibriados, muitas vezes não têm informação adequada sobre determinados direitos, muitas vezes eles não têm acesso à internet, o que possibilitaria o maior conhecimento, maior informação sobre determinada matéria, sobre determinado direito que eles têm. Então, em razão disso, fica sempre muito mais difícil para o idoso ter os seus direitos garantidos e é por isso que o MP está aí. E por isso a importância do Estatuto do Idoso, que é uma grande conquista, mas que é uma conquista muito recente, né? Exatamente. O Estatuto ele foi publicado em 2003, mas ele entrou em vigor a partir de janeiro de 2004. Então, nós temos, na verdade, 6 anos de Estatuto em vigor. É muito jovem ainda e muitos direitos que constam no Estatuto, muita gente desconhece ainda. Esse estatuto, qualquer pessoa pode ler ele, porque ele é fácil, de fácil entendimento, Sim. doutor? Ou é uma coisa muito difícil de se entender? Tem um linguajar um pouco mais jurídico, né, por ser um texto de lei. Mas existem cartilhas onde tem o Estatuto do Idoso mais, de uma forma compilada, mais resumido, mais detalhado e com os direitos básicos assim bem desenhadinhos. Isso já tem muitos em centros de convivência, tem. Mas se a pessoa tiver condições de acesso à internet, tem o Estatuto lá, o texto da lei. Se você clicar Estatuto do Idoso, você vai ter vários textos. É importante então, saber, qualquer né, pessoa tem acesso ao Estatuto. Bom, deixando um pouquinho o Estatuto de lado, vamos falar a respeito de benefício. Todo mundo que chega aí a partir dos 60 anos já começa a se preocupar com a aposentadoria. Se aposentar no Brasil é fácil, doutora? É fácil. A questão é que o brasileiro, e normalmente gosta do jeitinho, ele quer aposentar rápido sem preencher os requisitos legais. E aí fica um pouco mais difícil. E como é que a pessoa está pronta para se aposentar? Na verdade, tem direito à aposentadoria, porque são várias aposentadorias, são vários tipos. Então, tem a aposentadoria proporcional, integral, tem por contribuição, tem aposentadoria por idade, por invalidez. Então, existem várias modalidades. Então, em regra geral, o que é preciso dizer? Que o idoso está apto a se aposentar quando ele completa 65 anos de idade e ele tem que comprovar 180 meses de contribuição de benefício. E as mulheres com 60 anos. Se for trabalhador rural, essa idade diminui 5 anos, ou seja, 60 anos para os homens e 55 anos para as mulheres. E existe uma outra possibilidade, que é a aposentadoria por tempo de contribuição, que aí tem que ter 58 anos de idade os homens e mais 30 anos de contribuição. Ou 48 anos as mulheres e mais 30 anos de contribuição. Doutora, mas a gente fala da contribuição... Digo, os homens 35 anos de contribuição. A gente fala sobre contribuição, mas a gente sabe muito bem que nesse Brasil da informalidade, muita gente não tem isso no papel, doutora. E como é que faz na hora da aposentadoria? Então, essa é a dificuldade. A pessoa quer se aposentar sem ter contribuído para o custeio desse benefício. O que acontece? O dinheiro ele não aparece milagrosamente. Então, para receber... Exatamente.
Para receber um benefício, é preciso que aquela pessoa tenha contribuído durante a sua vida de trabalho, de trabalhador. Se ele não conseguiu fazer isso, ou se ele foi informal, ou se ele foi autônomo e ele não conseguiu pagar, você pode fazer um pedido no INSS, regularizar a sua situação, pagar os débitos existentes e aí sim você ter direito à aposentadoria. Mas, inclusive, se você entrar no site www.previdenciasocial.gov.br, tem todas as informações de cada tipo de aposentadoria, o tempo de contribuição, os valores e os agendamentos. Você pode fazer o agendamento na agência, por telefone ou mesmo pela internet. Então é preciso que o idoso tenha pelo menos algum tipo de documento que demonstre que ele trabalhou ou que ele contribuiu de alguma forma para a Previdência Social. Doutora, e é preciso advogado para fazer isso? De forma alguma. Não é preciso advogado ou qualquer outro intermediário para pleitear a aposentadoria. Nem a aposentadoria e nem qualquer outro benefício do INSS. É só chegar e ir direto ao INSS? É só chegar e ir direto. É exatamente isso. As pessoas falam assim, mas demora. Não é que demora, é que as pessoas não têm os documentos necessários. E aí Se tiver com a documentação em dia, é muito rápido. É muito rápido, exatamente. Nós temos uma pergunta das ruas e a gente já volta a conversar, tá? Eu gostaria de saber por que tem advogado que promete aposentar as pessoas idosas e não cumpre, muitas vezes não acontece. Então, existe a propaganda, a publicidade enganosa, né? Existe as pessoas que usam da ignorância dos cidadãos para se beneficiar, não é? Infelizmente, tem profissionais que são desonestos, nós não podemos omitir isso. E usam dessa ingenuidade do idoso e essa falta de conhecimento do idoso para fazer uma divulgação que não é verdadeira. Ah, porque a pessoa tem uma pessoa influente lá dentro, conhece, vai dar um jeitinho, vai... Não existe isso. Não existe jeitinho brasileiro para aposentadoria. Existe o quê? Documentos e contribuição. Você tendo esses documentos, é tranquilo, é rápido. O que às vezes o advogado faz? Ele já te pede os documentos que ele sabe que precisa. Normalmente o cidadão faz o quê? Ele vai no INSS sem nada. Ele vai com o CPF e RG na mão. Aí, claro, com isso só ele não vai conseguir. Aí ele volta. Aí ele tem que ir no outro dia com os outros documentos. Então isso acaba demorando essas idas e vindas. E o advogado ou a pessoa que tem esse intermediário que conhece um pouco do trâmite de dentro do processo, ele vai fazer o quê? Olha, eu preciso disso, disso, disso e disso. Ele já sabe qual é o caminho das pedras. Então ele vai solicitar isso do idoso. O idoso vai entregar para ele documentos e tudo. Aliás, uma coisa temerária, entregar cópia de documentos é extremamente arriscado. E aí ele entrega toda a vida dele nas mãos dessa pessoa, desse intermediário. E nós temos vários casos em Campo Grande, no estado inteiro, de pessoas que foram roubadas, furtadas, porque deram seus documentos para esses intermediários. Aí, gente, está aí um alerta para que as pessoas tenham muito cuidado, que os filhos fiquem por perto dessas pessoas idosas, né, para tentar de alguma forma aí auxiliar essas pessoas. E você mesmo pode se aposentar. Está aqui a dica da doutora Cristiane. Nós vamos para um comercial rapidinho e já voltamos para falar ainda sobre os nossos idosos tão queridos.